Igreja em Movimento. A palavra, Verbo Divino Encarnado. Homilia dominical, 29º domingo do tempo comum. A formação e catequese permanente é essencial para o ser do discípulo missionário. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este nosso espaço do canal Igreja em Movimento é destinado à homilia dominical, no qual dedicaremos ao estudo e reflexão da Palavra de Deus, à luz da Sagrada Liturgia, para compreendermos melhor o tema celebrado, hoje denominado A formação e catequese permanente é essencial para o ser discípulo cristão. O diálogo de Jesus com dois de seus discípulos inspirou-nos à reflexão deste tema. Vejamos como se deu este diálogo. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhes disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos lhe pedir. Ele perguntou: O que quer que vos faça? Eles responderam: Deixai-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E Jesus lhe disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, sereis batizados com o batismo que eu vou ser batizado, mas não depende de mim conceder lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. É bom lembrar que já estamos na segunda parte do Evangelho. Portanto, Jesus e os seus discípulos já estão muito perto da Cidade Santa, final da caminhada. Então, há quanto tempo Jesus está com os seus discípulos, ensinando-os pessoalmente, primeiro falando de si mesmo e em seguida de sua missão através de fatos da vida e repetidas vezes, quantas necessária for, de acordo com a circunstância. Portanto, esses assuntos que já foram por Jesus várias vezes refletidos, ainda que em situações diferentes, pelo que podemos observar no Evangelho de hoje, ainda eles têm muita dificuldade de compreender o que Jesus havia lhes ensinado. Se levarmos em conta a cena dos dois pedindo a Jesus para um sentar-se à sua direita e outro à sua esquerda, quando ele estiver na sua glória, e refletindo a conclusão que Jesus fizera, nos leva a pensar em que cuidado e insistência o Concílio Vaticano II convidou toda a Igreja a procurar novos caminhos para a transmissão da fé. A Igreja da América Latina, abraçando tal convocação, em sua 5ª Assembleia Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, com vistas a encontrar novos caminhos à luz do Vaticano II, produziram um documento denominado Documento de Aparecida. Este documento foi tão especial que norteou as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil no período de 2011 a 2015.
que assim se posicionou quando da escolha das 5 urgências da ação evangelizadora daquela época. Toda ação eclesial brota de Jesus Cristo e se volta para Ele e para o reino de Deus. Jesus Cristo é a nossa razão de ser, origem do nosso agir, motivo do nosso pensar e sentir. Nele, com Ele e a partir dele, mergulhamos no mistério trinitário, construindo nossa vida pessoal e comunitária. Nisso se manifesta nosso discipulado missionário. Continua as diretrizes. O Concílio Vaticano II nos conclama a considerar e testemunhar nossa fé solidários a todos, especialmente aos mais pobres. Sabemos, porém, que nem sempre é fácil compreender a realidade. Quando a realidade se transforma, devem igualmente se transformar os caminhos pelos quais passa a ação evangelizadora, instrumentos e métodos que foram certos em outros tempos históricos, pode não ser conveniente para os tempos presentes, em nossos dias e condições. Por isso é preciso sustentar a fé, modificando os métodos utilizados para a época propícia. Em razão de sua esperança, como consequência, são os próprios critérios que vêm experimentando o abalo pelas mudanças. Hoje, não poucas pessoas experimentam a incerteza, como, por exemplo, julgar a realidade e com ela interagir a dificuldade de interagir é muito grande. Por isso, estamos em uma época de mudanças, pois ela já não atinge somente este ou aquele aspecto concreto da existência. As mudanças de época atingem os próprios critérios de compreender a vida, todo o que ela diz respeito, inclusive a própria maneira de entender Deus. O nome de Jesus Cristo é utilizado para expressar atitudes até mesmo opostas ao reino de Deus, deixando confuso os que querem efetivamente viver o discipulado missionário. Vejamos o que disseram os bispos da Quinta Assembleia em Aparecida. O processo de formação dos discípulos missionários. A convocação e o compromisso de ser hoje discípulo missionário de Jesus Cristo na América Latina e no Caribe requerem obra, clara decisão e opção pela formação dos membros de nossas comunidades a favor de todos os batizados, qualquer que seja a função que desenvolvem na igreja. Olhamos para Jesus, o apóstolo e discípulo. Cristo nos dá o método. Venham e vejam. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Com ele, pode-nos desenvolver as potencialidades que há nas pessoas e formar discípulos missionários. Seu estilo se torna emblemático para os formadores e adquire especial relevância
quando pensamos na paciente tarefa formativa que a Igreja deve empreender no novo contexto sociocultural da América Latina. Iniciação à vida cristã e catequese permanente. São muitos os cristãos que não participam da Eucaristia Dominical, nem recebem com regularidade os sacramentos, nem se inserem ativamente na comunidade eclesial. Temos alta porcentagem de católicos sem a consciência de sua missão e de ser sal e fermento no mundo, com identidade cristã fraca e vulnerável. Sentimos a urgência de desenvolver em nossas comunidades um processo de iniciação da vida cristã que comece pelo querigma e que, guiado pela palavra de Deus, conduza a um encontro pessoal cada vez maior com Jesus Cristo e a sua comunidade eclesial, como também para um amadurecimento da fé na prática dos sacramentos, do serviço e da missão. Assumir uma iniciação cristã exige não só uma inovação de modalidade catequética, mas também adotando pela Igreja para a iniciação da vida cristã seja assumido em todo o continente, para que se torne a maneira ordinária e indispensável de introdução da vida cristã enquanto catequese permanente, que continua o processo de amadurecimento da fé. Entendo que com estas pequenas reflexões das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil 2011-2015, complementado pelo documento de Aparecida, não nos deixa dúvidas de que a formação e catequese permanente é essencial para o ser discípulo missionário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, tornai-nos dispostos a obedecer sempre a vossa vontade e a vos servir de coração sincero. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos, com nossas preces, confiamos a Deus nossa vida e missão e vos pedimos, Senhor, ajudai-nos a amar e servir. Assisti com vossa contínua presença a missão do Santo Padre, dos bispos e de todo o clero e concedei-lhes o dom da caridade e da unidade. Vos pedimos. Senhor, ajudai-nos a amar e servir. Fortalecei, Senhor, os missionários que se dedicam a levar o vosso nome a todos os confins da terra e renovai o fervor daqueles que, em sua oração incessante, sustentam e intercedem pela ação evangelizadora da Igreja. Vos pedimos, Senhor, ajudai-nos a amar e a servir. Fazei-nos viver cada vez mais intimamente unidos a vós, para que sirvamos com dedicação na missão que nos confiastes. Vos pedimos, Senhor, ajudai-nos a amar e servir. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecido pela vossa companhia, aguardo-os na próxima semana com novos ensinamentos, onde refletiremos a liturgia do 30º domingo do tempo comum.
Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecermos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por você.